É isso aí, eu tô aqui com o Lincoln, né, Lincoln? É isso aí. A Adriana acabou de trazer um café pra nós aí, um pão de queijo. É isso aí, galera. É a vantagem de trabalhar no Codado, né, cara? Temos pessoas elevadas aqui por perto, né? Só o Buda aqui que tem que ficar aqui, senão vai ficar na nossa frente Me aqui, cara. desculpa. Obrigado, Dri. Nada. Pega o pão de queijo aí, Lincoln. Aí, ó, pra quem não sabe, o pão de queijo é feito aqui, é a Adriana que faz. Né? Bom, tô aqui com o Lincoln, né? O Lincoln, ele estudou agronomia por um tempo, né? Por um longo tempo aí. Ele é também historiador formado, né? Em história. Entre outras coisas, alquimista. É também um artista, né? Estudamos artes junto por um tempo. E tão breve um filósofo, né? Se Deus quiser, para potencializar todos esses ofícios que ele tem, né? Talvez como o Da Vinci, ele seja um daqueles gênios que a humanidade promove de tempos em tempos. Claro, cada um com seu grau de evolução e bases para alcançar a sua potencialidade, né? Ele vem nos ajudar neste condado com alguns projetos. E dentre esses projetos, vem pelo desafio de desvendar e apresentar a história de Campos do Jordão e região. Vamos começar pelo condado, Lincoln. Nos ajuda aí com a cor do site, do porquê escolhermos a cor púrpura do site. Bom, Se puder, fala alto que tá. passa caminhões aqui, né? A cor púrpura, né? Ela significa a realeza, ela também pode significar espiritualidade, magia, mistério e também a piedade, né? Ela é bem antiga, né? Já na época dos fenícios, né? Eles começaram a fazer esse pigmento púrpura. E sempre foi relacionada à nobreza por conta da dificuldade de obter esse pigmento. Ele vinha de um marisco, né, chamado murex. E precisava cerca de 10.000 unidades dele, tinha mais ou menos um tamanho de uns 2 centímetros, para produzir 1 grama desse pigmento. Então foi uma cor que era usada mais para a realeza. Há indícios também que o próprio rei Davi, como o rei Salomão, usavam essa cor, púrpura. E na época romana também era usada pelos imperadores, foi a cor, inclusive, né, por um tempo da República Romana, e os imperadores usavam essa cor. O próprio imperador Nero, ele chegou a dizer que essa cor era de uso apenas dele, né? Se outra pessoa fosse pega usando essa cor, ela era decretada a morte. E bem que Nero não pode ser usado, né? Ele matava todo mundo, né? Ele não é muito referência, Muita né? referência, O cara né? escreveu, não leu, o pau comeu por ela. Olhou feio pra ele, tava mandando matar, né? Já ia pro pau. Já ia pro pau, né? É, o cara não demorava muito pra morrer com Nero, não, né? Não. Sêneca que o diga. Quem que matou Sêneca? Foi Nero ou Calígula? Eu não lembro, cara. Também não lembro. Mas foi um dos malucos aí, dos imperadores romanos, né? Isso. Mas fato é que se você usasse a cor púrpura por Roma e não fosse um nobre, é Se isso? não fosse um nobre, né? Na verdade, Deixa eu pegar o café pra você aqui, quem meu não brother. era nobre não tinha condição de usar, né? Esse pigmento era muito caro, né? Pigmento muito difícil de ser feito. E a gente sabe isso hoje por conta das investigações dos arqueólogos, que acham quantidades absurdas desse murex, né? Em escavações eles acham quantidades absurdas desse murex. Aí por conta dessa dificuldade que era. O que era o murex? Era um O murex é como se fosse um caramujo. É um caramujo? Né? Isso, um caramujo marinho, só da região ali do Mediterrâneo, que eles pegavam ele, tiravam essa carapaça dele e pegava aquela parte carnosa dele e espremia. E dali saía como se fosse uma espécie de leite, e naquele leite as roupas, os tecidos eram curtidos ali e ganhavam essa pigmentação púrpura. Ah, muito bom, cara. Então aqui, ó, como um bom alquimista que é o Lincoln, né? Eu acho que ninguém mais assim indicado para falar dessas misturas, dessas alquimias do que um alquimista. Você não concorda, Lincoln? Concordo. Né? Então E assim, cara, chegou bem essa cor do site e do significado
simbólico que ela tem pro Condado Matarazzo. Também a questão da espiritualidade, né? A gente vê que o padre, né? O padre hoje ele usa, né? Não sei o nome daquela peça lá que vai no... Aquilo lá chama roupa de padre. Eu também não sei, cara. Sabe aquele filme do Exorcista, quando ele mete aquele tecido roxo na testa do capeta? Então, se você sabe dessas matemáticas, informa pra gente aí. A gente quer fugir da ignorância. Pode ver que é roxo, né? Que é púrpura, justamente por conta da espiritualidade, né? Na escola mesmo, né? Quando a gente tá aprendendo ali a letra X ali da bruxa, né? Qual que é a cor que tá no livrinho ali da imagem da bruxa? É roxo, por conta do que? Da questão da magia, né? Que vem aí do mistério, magia, vem então a cor púrpura também nesse significado. Então você tá falando pra mim que a cor púrpura ela tem significado religioso, é isso, tem, cara? Como se fosse um significado religioso também. Ligado à espiritualidade? Espiritualidade, exatamente, né? Ah, cara, muito bom, olha aí, cara. Escolhemos a cor púrpura e não sabíamos que ela entrega coisas mais elevadas. É isso aí. Não apenas deste mundo, né? Um mundo mais elevado, superior. talvez, um mundo superior, né? Isso. É, cara. Pois é, o Condado se elevando até na cor do site, né? Que beleza, graças a Deus. Pra quem não sabe, estamos nos Jardins do Condado. Os Jardins do Condado, ele é muito bem cuidado pelo Lincoln, né? O Lincoln que ajuda a gente aí com os jardins. Pra quem não sabe, tem lavandas no Condado, né? Tem um pouco de lavanda aqui, um pouco de lavanda ali. Terá outras lavandas, né, Lincoln? A gente vai fazer um jardim aromático, a gente vai trabalhar um pouco com a lavanda espanhola, também algumas pessoas também chamam ela de alfazema, né, de forma errada, e também ela pode ser chamada de lavanda borboleta, né, ela é rosa e tem duas pétalas na ponta, que parece que é uma borboleta que pousou nela. Lavandas Butterfly? Butterfly. É, cara. Butterfly Pois é. O cara estuda inglês também, né? Temos um gênio aqui, cara. E eu aqui ao lado aprendendo com esse caboclo fudido que chama Lincoln. Lá do bairro dos Melos, né? Pra quem não conhece, o bairro dos Melos, assim, é uma teteia, assim... Não é nem de Campos do Jordão, é de Santo Antônio do Piau, não, né? Não, o bairro dos Melos fica em Campos do Jordão ainda. Olha pra você ver, eu já tava falando pro rabo. O bairro dos Melos é um bairro que fica na montanha, mas na verdade ele é um vale, né? É o Vale dos Melos em cima da montanha, né? É uma coisa Vale dos Melos em cima da montanha, em cima da montanha a gente encontra um vale que é o Vale dos Melos. Pois né? é. E ele vem para esse condado, cara. Ele vem para esse condado para ajudar a gente a elevar esse lugar em inúmeros aspectos, né? É isso aí. Bom, esse é o primeiro projeto do condado. A gente vai falar sobre coisas do condado. A gente começa pela cor do site com nada mais, nada menos que um historiador explicando o porquê que escolhemos a cor púrpura do site, né? E de acordo com o Lincoln, temos a cor púrpura porque ela era ligada à realeza, né? Beleza. E era também ligada à espiritualidade, né? Magia, mistério e etc e tal. Tem tudo a ver com a gente, cara. Somos mágicos e misteriosos. E é isso, cara. Ele também ajuda a gente a cuidar do jardim aqui, dentre outras coisas. Condado Matarazzo e alguns projetos ambiciosos, talvez, não diria nem ambiciosos, diria audaciosos, né? De se elevar para algo nunca visto antes, né? Para isso que Deus colocou na nossa frente um historiador, um artista, né? Também um sujeito bem sabido das agronomias, né? Um alquimista, ele é um alquimista, cara. Você duvida que ele é um alquimista? Pois veja o Instagram dele aí e você saberá mais de alquimia, não é isso, cara? Isso aí. É também alquimia. Contador de história, né? O pessoal me conhece muito aí como contador de história. Até tem um apelido aí de Chicó. Chicó? Chicó do Alto da Compadecida. Sensacional, cara. Pois é, cara, sabendo mais sobre o Chicó da Mantiqueira aí, o Lincoln, né? Então tá, esse é o primeiro projeto, falar de Condado Matarazzo e seus projetos audaciosos, né? O segundo projeto aqui, falaremos com o Lincoln sobre a lenda do tesouro do Jordão. O que é isso, Lincoln? A lenda do tesouro do Jordão. Tesouro do Jordão, né?
Pega um pão de queijo aí, cara. Já que eu pego aí. Aqui é tipo Ana Maria Braga. Maria Braga, faltou o Louro José, né? Chamou o Márcio, né? Faltou o louro. Pinta Ô, o Márcio de verde lá. Traz ele Cheguei aqui. de louro. Não, não dá ideia, não, melhor não. A gente é meio louco. Bom, Em Busca do Tesouro de Jordão, isso aí já faz um tempo já que eu tenho esse projeto aí de fazer essa recaminhada, essa reconstrução, né, o porquê da descoberta da Mantiqueira, né? E a gente vai fazer uma coisa bem bacana. A gente vai vamos começar do início. Então vamos pensar aí o que levou, né? Fala mais alto. O que levou, né, a descoberta da Mantiqueira, né? Então a gente vai voltar aí uns 400 anos atrás aí, mais ou menos 350 anos atrás aí, quando o europeu ele chega ali no Vale do Paraíba, né? Algumas tribos indígenas ali, a tribo de Taubaté, né? Taubaté, para quem não sabe, que significa tribo do alto, né? Taubaté quer dizer tribo do alto? Taubaté significa tribo do alto, né? Que eles ficavam ali na parte mais alta ali de Taubaté, né? Onde fica o Cristo hoje, né? Ali acima da Dutra, né? Então quando os portugueses chegavam ali, né? Eles tinham uma vista para o Vale da Serra da Mantiqueira, né? E para eles já foi um sufoco, né, ter passado ali a Serra do Mar, né? Serra do Mar que chamavam de a muralha, né? E para quem vai para Ubatuba, né, vê que aquela estrada lá que a gente desce hoje, aquela serra terrível lá, ela do mesmo jeito quando ela foi feita, quando ela foi picada de facão, né? E para eles a serra era uma coisa bem temível, né? Então quando eles chegam ali no vale, eles olham e vê mais uma serra, né? Eles ficam deslumbrados, né? E no meio da Serra da Mantiqueira, a gente consegue observar de Taubaté a Pedra do Baú. Então quando eles chegavam ali e viam a Pedra do Baú, né, logo eles queriam saber o que era aquilo, né? Ali no meio da serra, ali, aquela coisa reta, né? Parecia uma construção, né? Que a gente sabe que Deus não faz nada em linha reta, né? Quem faz as coisas em linha reta é o ser humano, né? Então eles indagavam para os índios o que era aquilo. E os índios falavam que era Indabaú. Peraí. Sumiu o nome. Tá vendo? Tabaú. Vamos esquecer mais aqui, ó. Tabaú. Bom, então quando os portugueses chegavam ali no Vale do Paraíba e perguntavam para os índios o que era aquela construção reta ali no meio da montanha da Mantiqueira, os índios falavam para ele que era Itabaú. E Itabaú, em Tupi-Guarani, significa pedra do vigia, né? E algumas pessoas também acreditam que podia significar pedra amarela, porque a pedra do baú, um lado dela é amarelado, né? E se você fala pedra amarela para um português do século XVII, pedra amarela para ele é ouro, né? Então foi nada mais, nada menos do que a pedra do baú que motivou toda a conquista da Mantiqueira, né? Portuguesada roubaram o nosso ouro, cara. E Gaspar Vaz da Cunha, né? O Iaguara, né? O Lobo Mau, o Cachorro do Mato, é ele que fica obcecado por essa história daí da Pedra do Baú. E ele quer vir aqui para ver se de fato ela é feita de ouro ou não. Gaspar Vaz da Cunha. Gaspar Vaz da Cunha, Ó, pra quem não conhece o Gaspar Vaz da Cunha, ele é conhecido como o Iaguara. Não é isso, cara? Isso mesmo. O cachorro do mato, como diz o livro. O cachorro do mato, O cachorro dogão, bravo, né? dogão da O que floresta. acontece, né? A gente tem uma releitura hoje de que o que era o bandeirante, né? Não era aquela figura, né? Que tá lá com calça, com Então roupa, aquilo né? lá que tá na Bernese, aquela Então, estátua aquela lá que a gente vai dele ter que ir lá para falar sobre aquilo lá, né? Aquilo lá não é ele, Não, cara? aquela é uma reconstrução atual que o pessoal fez dele, né? Mas na Ai, verdade não é. pera Possivelmente aí, cara. ele seria um mestiço aí de homem europeu com indígena, andava descalço, não ia estar trajando todo aquele tipo de roupa do calor aí, né? Isso é uma reconstrução que a República fez dele, né? A República reconstruiu aquela Fizeram imagem, uma reconstrução Pois é, cara. do bandeirante. Depois a Só gente pode falar sobre isso também. A gente vai Só lá. o Condado Matarazzo desvenda essas E matemáticas para vai vocês. ver também que a nossa cidade aí tá pouco se lixando com aquela estátua lá, né? Que ela tá abandonada lá, né? Mas você acha que isso é importante ou não? É importante, não. Já Mas colocaram- resgatar uma mentira? Não, não é resgatar uma mentira, né? A estátua já tá ali, tem que ser bem cuidada, né?
né? Um artista fez aquilo, né? Tem que saber. Devemos respeitar o trabalho dos outros, né? Esse negócio tá ficando complexo. Não, aqui a gente aborda tudo, cara. É muito complexo. Vamos seguir a gente passa né? pela política, pela justiça, por tudo, cara. O que acontece então, né? O Gaspar Vaz da Cunha, ele fica obcecado com essa história e ele quer subir, né? Pra ver, né, se de fato ela é uma pedra de ouro ou não, né? Então, a primeira trilha que passa aqui pela Mantiqueira é a trilha da Serra Preta. E ela existe até hoje, né? Trilha da Serra Preta? Trilha da Serra Preta. Ela sai lá de baixo, lá de Pinda, e sobe e sai ali no Pico de Itapeva. Para quem não sabe, antigamente isso aqui era conhecido como Serra Preta, não era Serra da Mantiqueira, né? Serra Preta. Era Serra Preta, né? Isso. Por que será? Não sei. Aí você faz o seguinte, dá uma olhada quando você estiver vindo para Campos do Jordão, dá uma olhada para essa muralha de Serra Preta aqui e você responde pra gente. O porquê que você acha que isso era chamado de Serra Preta? Porque o verde é tão verde que parece preto, cara. Muito provavelmente seja isso. Na verdade, os indígenas chamavam ela de Amantiquir, né? A Amantiquir, que é a serra que chora, né? Serra que chora? Serra que chora, exatamente. Né? Pois é. A Mantiqueira, a serra que chora por conta das cachoeiras, né? O que acontecia, né? Os índios, né? Eles olhavam ali e viam as cachoeiras. Então era muito comum que acabavam se perguntando o que era aquilo, né? E hoje a gente tem a ciência que explica os fenômenos naturais, né? Antigamente não existia ciência, né? Então daí se encaixa as lendas e as mitologias, né? Que elas conseguiam explicar muito bem o que estava acontecendo, né? Como, por exemplo, né, uma lenda bem básica, uma mitologia bem básica, né? A história de Thor, né? Vamos supor que uma criança nórdica, né, quando tinha o trovão, ela se assustava, ela perguntava pro pai dela: pai, o que é trovão? O pai não sabia dizer o que era trovão, né? Então era muito mais fácil falar, né? Existe um deus chamado Thor, ele fica lá em cima nas nuvens, né? De vez em quando ele leva uma bronca ali do pai dele, do Odin, né? Não tem o que fazer, ele pega seu martelo, bate com toda a força em cima da nuvem e sai um trovão, né? Bom, a próxima vez que tiver o trovão, a criança não se assusta mais, né? É Thor que tá lá em cima, né? Isso a gente faz aqui também com nossas crianças até hoje, né? Fala que é São Pedro que tá fazendo mudança, né? Então, a próxima vez que tiver um trovão, a criança não se assusta, né? E bem interessante falar também a diferença de uma lenda e uma mitologia, né? A lenda, ela tem personagens com poderes sobrenaturais, mas ela não tem um caráter religioso, né? A mitologia, ela já tem por si um caráter religioso, né? Então por que não é a lenda de Thor, né? A mitologia de Thor, porque por muito tempo, né, foi seguido como uma religião, né? É isso aí, Condado Matarazzo também é mitologia, explicando as diferenças entre lenda e mitologia. Então, o que acontecia, né? Quando a criança indígena ela perguntava, né, do Vale do Paraíba, quando a gente está subindo para Campos do Jordão hoje, a gente vê muitas cachoeiras, né? Então, quando eles perguntavam o que era aquilo, diziam que a terra estava chorando, né? E tudo isso surgiu por conta de uma lenda, né? Uma lenda bem bonita, né? Reza a lenda que aqui nessa região existia uma índia muito bonita. Essa índia, ela tinha vários pretendentes, só que ela não gostava de nenhum deles, porque ela era totalmente apaixonada pelo sol, né? E toda manhã e final de tarde, ela gostava de tomar banho de sol, para ver se chamava a atenção do sol, né? E essa é uma história, né, que vale lembrar também que é uma história resgatada de história oral, né, porque os nossos índios não tinham história escrita, né, história oral acaba que se perde uma ou outra informação durante o processo dela, né, que inclusive é o nome da Índia, né, que a gente não sabe qual era o nome dessa Índia, né. Então essa Índia, ela gostava de tomar banho de sol e ela fazia isso geralmente nua para ver se chamava a atenção do sol. Até que um belo dia, né, o sol nota a beleza dessa Índia e ele se aproxima mais da terra para vê-la de perto. Quando ele faz isso, né, os dias ficam mais quentes, as nascentes começam a secar e a mata começa a incendiar. Bom, o sol se apaixona por essa Índia e resolve passar mais tempo com ela. Então ele nasce mais cedo e se põe mais tarde, né? Sendo assim, né, os dias ficam mais longos, em consequência disso, os índios têm que trabalhar muito mais. A noite fica mais curta, então eles dormem menos, descansam menos e sonham menos. E isso daqui nada mais é do que o verão, né? O verão, quando ele chega, os dias ficam mais longos e a noite mais curta, né?
Mas para essa história, né, isso acaba sendo muito ruim, né? Como assim, né? Os índios já perderam ali a Índia, agora tem que trabalhar mais, descansar menos, está errado isso daí. Então eles se reúnem e fazem uma queixa para Deus Tupã. Lembrando, né, que os deuses, como essas são histórias de doutrinação, né, são histórias tal como aquelas histórias da Chapeuzinho Vermelho. Por que tinha aquela história da Chapeuzinho Vermelho, né? Porque se uma criança na Idade Média ou na Idade Antiga, ela andasse sozinha na floresta, um lobo ia devorar ela, né? Então daí surge a lenda do lobo mau, né? A historinha do lobo mau, a historinha dos três porquinhos, para manter as crianças ali nos eixos, para elas não saírem para brincar em qualquer lugar, né? E aqui era a mesma coisa, né? Então não vai deixar as crianças, os indígenas, os pequenos se aventurar por aí. Então tem as histórias de doutrinação para doutrinar eles. E os deuses são muito cruéis, né? Então Deus Tupã, né, que é o Deus do Trovão, ele é uma figura muito cruel, né? Então essa queixa que é feita para Deus Tupã acaba ganhando força com a Lua, porque a Lua, ela divide ali o espaço, o céu com o Sol, então ela acredita que ela nasceu para o Sol e vice-versa, né? Como assim o Sol está se envolvendo com a mortal, né? É nesse momento aí que a Lua, ela fica cheia de raiva, né? Ela fica minguante de ciúme, né? Ela fica crescente de dor, né? Forma também as estações da Lua, esse sentimento que ela está sentindo nesse momento, né? E Deus Tupã, quando ele vê que o astro-rei, né, parou, faz horas ali no meio-dia, né, para ficar observando a Índia, não está mais fazendo o trabalho dele, ele acha absurdo, né? Onde já se viu o astro-rei se envolver com a mortal. Então ele levanta uma cadeia de montanhas, que é a Mantiqueira, ele pega essa Índia e aprisiona ela no subsolo, né, com a punição de que você queria o sol só para você, você vai viver nas sombras a partir de agora. Quando ele faz isso, né, o Sol entra em desespero. O Sol, achando que nunca mais vê sua amada, ele tenta se matar mergulhando no mar, né? Daí nós temos o pôr do Sol no mar, porque os índios também acreditavam, né, os índios ali do mar acreditavam que o Sol, quando ele caía na água, ele se apagava, né? Por isso que o pôr do Sol é todo alaranjado, por isso que vinha a noite, né? E quando a Lua, né, ela percebe, né, que ela causou ali a morte do seu amado, ela começa a chorar. Então cada lágrima da Lua representa uma estrela no céu. E essa Índia aí, presa ali no subsolo, para ela não resta mais nada que chorar também. Então ela vai chorando, chorando, chorando. As lágrimas se acumulam, formam ali um lençol freático, em seguida as nascentes, os rios e as cachoeiras da Mantiqueira. Então essa é a lenda da Mantiqueira, né? Feito. É isso aí. Então, por hoje encerramos esse primeiro capítulo, né? Aqui a gente vai dividir em 3 projetos. O primeiro vai ser tudo que é relacionado ao condado. A gente começa pelo site. O segundo falaremos sobre a lenda do Tesouro Jordão, né? E por fim falaremos da Mantiqueira e da região, através de lendas, né? Mitologia, né, Lincoln? Mitologia, causos, né? Causos. E todo esse conteúdo rico, histórico, entregue para vocês, que só o Condado Matarazzo por hora tem. Certo, Lincoln? Certíssimo. Obrigado pela sua presença, meu caro. Espero Agradeço. tê-lo mais vezes aqui. E uma vez por semana a gente está lançando aí um episódio novo dessa série sensacional.